8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um dia importante, toda e qualquer homenagem que homens fizerem às mulheres, os homens não estarão fazendo mais do que a obrigação. Afinal, as mulheres são mais importantes do que nós podemos imaginar. E o que seria da história da humanidade sem a colaboração e a participação feminina? O que seria? Pensa um pouco nisso. Eu gostaria de pensar também com você aqui hoje, rapidamente, nas duas passagens da Bíblia que apresentam o relato da criação do humano. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. São dois relatos da criação. São diferentes um do outro. E eu não vou entrar aqui no mérito da discussão que tem sido levantada há muito tempo. É um debate antigo entre biblistas a respeito de quando que os textos foram escritos. E, enfim, não nos interessa aqui agora. Gostaria de olhar para o texto em si e ver, ainda que de uma maneira rápida, breve, sucinta, o que esses textos dizem. No capítulo 1, o primeiro do Gênesis, e eu tenho aqui comigo a Almeida Revista e Atualizada no Brasil, que é a versão com a qual eu tenho mais familiaridade, é literalmente a versão do meu coração. Então, Gênesis capítulo 1, nós temos aquela frase que se repete, vez após vez, como o refrão de um hino. E a cada dia da criação, nós lemos, e viu Deus que isso era bom. Vai se repetindo, viu Deus que isso era bom. E depois o texto vai dizer que Deus cria homem e mulher, masculino e feminino, assim, ó. Estalar de dedos, um piscar de olhos. Homem e mulher são criados. E aí, no final de tudo, o texto muda o refrão. Viu Deus o que fizeram e eis que era muito bom. Então, até é bom, é bom, é bom, aí depois é muito bom. Olha só, a Bíblia hebraica é conhecida pela sutileza com que apresenta os seus textos. A maneira da narrativa bíblica ser construída é diferente da nossa, ocidental. E aqui nós encontramos, então, veja bem, uma apresentação de masculino e feminino criados ao mesmo tempo, instantaneamente, e o texto diz, criou Deus, pois, o humano, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu disse que não ia entrar aqui no mérito da discussão quanto à data de composição do texto e tudo, realmente não nos interessa. O que a gente pode saber com certeza é o seguinte, estes textos foram produzidos no Oriente Médio Antigo, a região que é o Israel hoje, e uma sociedade eminentemente rural. Havia cidades naquela época, claro que sim, mas a sociedade era predominantemente rural e era um contexto que os sociólogos chamam de uma sociedade androcêntrica. O que significa isso? A figura masculina no centro. Vem da palavra grega andros. Andros significa homem, indivíduo do sexo masculino. Daí que vem o nome próprio André, em português. Então a sociedade androcêntrica é aquela que tem a figura masculina no centro. Os sociólogos usam muito também a palavra patriarcal. Essa sociedade na qual esses textos foram produzidos era assim. Tá? Então a gente deveria esperar que o texto refletisse a sua sociedade, do seu tempo, e dissesse, o masculino foi criado à imagem de Deus, é um representante de Deus aqui no mundo. Mas não. O texto vem de uma maneira surpreendente, sutil, repito, como sutil é toda a maneira hebraica de narrar, de construir as narrativas. E aí o texto diz, homem e mulher, imagem de Deus. O masculino é o representante de Deus na terra, a mulher também é. Aí depois vem o capítulo 2. É aquela passagem muito conhecida, que até mesmo quem não tem familiaridade com a leitura do texto bíblico sabe qual é, que fala do homem criado primeiro e a mulher depois. O homem dorme, aí Deus tira o osso da costela e faz a mulher. E aí tem pessoas que dizem assim, esse texto é machista, a mulher foi criada depois, o homem primeiro.
Bom, será que é assim mesmo? Eu proponho uma leitura diferente desse texto. Eu entendo que não há aqui um viés machista. Ainda que há pessoas que pensam assim, mas com todo o respeito do mundo, eu discordo. Porque o texto aqui no capítulo 2, quando fala do homem criado primeiro e a mulher depois, olha só, está nos dizendo de uma maneira sugestiva, metafórica, poética. E aí, deixa eu falar uma coisa importante aqui, presta atenção, por favor. Alguém pode dizer assim: esse texto é absurdo, não tem lógica. Onde já se viu um negócio desse? Mulher criada do osso da costela do homem? Aquele povo antigo era muito atrasado acreditar num negócio desse. Bom, se você lê o texto nessa perspectiva racionalista, aí você vai dizer isso. Mas quem foi que disse que essa passagem foi escrita para ser lido de uma maneira puramente a partir de uma literalidade bruta? Quem foi que disse isso? Esse texto é poético, é sugestivo, ele, de maneira muito bela, ele, com sutilezas também, ele nos mostra algo muito interessante. Porque o texto começa no início dizendo do homem e os animais, e aí o homem, Deus faz com que o homem durma, masculino, e aí do osso da costela forma a mulher, e aí o homem, quando desperta e a vê, diz: este é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O que significa isso? O texto está aqui brincando com ideias, brincando entre aspas, né? Uma brincadeira séria. As ideias de diferença e igualdade, igualdade e diferença. O texto está nos dizendo que homem e mulher são iguais. Por quê? Porque são humanos. Ao mesmo tempo são diferentes. Por quê? Homem e mulher são diferentes. Homem e mulher, iguais e diferentes, diferentes e iguais. E o texto sugere essa dimensão de igualdade num sentido social, digamos assim. Rabinos judeus na Idade Média já observaram que o texto não fala da mulher ser criada do osso do pé do homem, ou seja, não foi criada para ser pisada pelo homem. Também não foi criada de um osso do crânio, da cabeça, para mandar no homem. Mas, bom, agora um parêntese. A mulher manda no homem mesmo, né? A gente sabe disso. Isso aí é ponto pacífico. Fechado o parêntese aqui. Mas a mulher criada de um osso da costela, quer dizer, a ideia de lateralidade, lado a lado. O texto, então, sugere homem e mulher numa relação que não há um acima do outro, ou um na frente do outro. Não. Mas uma relação de igualdade, lado a lado. Companheirismo, complementaridade. Uma parte tem o que a outra não tem. Uma parte é mais capaz do que a outra. Uma parte consegue fazer o que a outra não faz. E aí, lado a lado. Repito, não um acima do outro, nem um à frente e outro atrás. Aí você poderá dizer: ah, mas nem sempre é assim. De fato, infelizmente não. Ao longo dos milênios da história humana, todas as culturas e civilizações, ou talvez na maioria delas, e até mesmo na nossa sociedade brasileira de hoje, a mulher é colocada em segundo plano, inferior ao homem, muitas vezes oprimida e silenciada. Não era para ser assim. O texto bíblico apresenta o ideal dessa relação de igualdade, lado a lado. Não uma relação de hierarquia, um superior do que o outro. É isso que esses dois textos bíblicos sugerem. Relatos diferentes um do outro, mas no fim das contas, ambos dizem a mesma coisa. Homem e mulher representam Deus na terra, representam Deus no mundo, são como que os gerentes, vamos dizer assim, de Deus no mundo, lado a lado, em igualdade, sendo que não há superioridade ou supremacia de um em relação ao outro. Toda vez que a sociedade quebra esse padrão, vai contra a vontade divina. Faz sentido para você? Clica na mãozinha do joinha. Coloque nos comentários o que você acha a respeito. Você já pensou nas diferenças que esses textos trazem? Como você os lê? Como você os interpreta? Inscreva-se aqui no Fé e Café. Agradeço se você já se inscreveu. E a todas as mulheres do mundo, meu desejo muito sincero, que Deus as abençoe com força, resiliência, saúde, coragem, sabedoria, paz, alegria, ou seja, as coisas boas que Deus pode dar para nós.